apresentando rapidamente a Andressa, né? Andressa Franco é psicóloga clínica, gestalt terapeuta, sócia-diretora do Instituto de Gestalt Terapia da Bahia, docente e supervisora do curso de formação em Gestalt Terapia do GTBA e da pós-graduação em Psicologia Integral da ICU. Ela é pós-graduada em Filosofia e Existência, Psicologia Clínica Humanista Fenomenológica e Existencial, Psicologia Integral, Neurociências e Comportamento. Então, com vocês, Andressa. Obrigada. Oh, gente, eu estou muito feliz. Obrigada, Fatinha, você e a Ju, pelo convite. Que honra começar nessa retomada desse projeto que é tão importante, tão incrível, que a gente tem essa troca tão saborosa, profunda, num momento tão agradável, numa sexta-feira após carnaval, né? Que responsabilidade! Obrigada também, que é você, né? Sempre muito prestativo, muito presente. Estive com o Ki recente dando aula, né? A gente deu um módulo de polaridades, foi um módulo assim muito especial nessa turma 10. E estou assim muito feliz de estar aqui, embora eu quero confessar para vocês, foi um tanto quanto desafiador por conta do computador e vários estresses, então uma descarga de cortisol e de adrenalina até chegar na serotonina deste momento. Foi um grande desafio. E eu, né, quem me conhece sabe que eu adoro preparar os slides, preparo sempre com muito carinho cada imagem. E também, Fatinha, assim, o desafio de estar aqui totalmente liberta de slides e entregue ao fluxo. Então, corroborando um pouquinho do que trouxe, quero deixar vocês muito à vontade esse projeto como uma prosa que seja de fato um momento de leveza, de troca, então vocês podem me interromper a qualquer momento, trazer colocações, dúvidas, porque eu não preparei, eu estava antes preparando alguns tópicos do que eu acho que é importante. Deixa eu só apertar aqui o ar, gente. Preparei alguns tópicos que eu considero importantes do que eu quero trazer para vocês, mas a ideia é que a gente flua mesmo, tá? E uma outra coisa que eu também pensei é pelo momento, né, pela proposta, não trazer algo denso, né? Então, sobre o funcionamento cerebral, e como é que sobre os neurohormônios. Então, eu pensei de trazer isso de uma forma muito mais fluida, muito mais leve para uma sexta-feira à noite. Enfim, então, é um pouco disso. Então, Andressa, eu vou começar com uma pergunta, então, né, que eu vi que você estudou um pouquinho só, né, de filosofia, um pouquinho só de fenomenologia, né, um pouquinho de aqui e acolá, né? E minha pergunta é, como é que você chegou na neurociências? Pronto. Bom, deixa eu ver como é que eu respondo isso, viu, Ki? Eu sou apaixonada pela filosofia, né? Antes de psicologia, eu fiz filosofia. Então, foi um curso que eu não cheguei a concluir a graduação em filosofia, mas depois eu acabei enveredando pelas pós-graduações, né? Então, fiz 2 pós-graduações em filosofia, uma no curso de filosofia mesmo e a outra mais ligada à psicologia humanista fenomenológica existencial. E a neurociências, ela veio muito nessa conjunção de entender um pouco, né? Assim, porque, deixa eu trazer de outra forma. Para mim,
entender do nosso comportamento é entender aquilo que nos move essencialmente. Então, vem a filosofia, né, como uma base disso. E a outra base foi a partir de uma outra paixão, que é o corpo, né? Então, entender esse corpo que nos move e tudo que nos fundamenta enquanto corpo foi o que me fez buscar também a neurociências. E aí, numa terceira paixão, que não, né, tá um pouco mais indireta aí, que é em relação à questão da espiritualidade, né? Então, esse corpo que traz toda essa... Tem uma parte ontológica da filosofia de quem nós somos, mas toda uma parte muito objetiva também, né? Assim, do nosso ground, desse corpo, então, da neurociências mesmo, mas falar da neurociência até a espiritualidade, né? A transcendência. Bom dia, galera. A gente está entrando hoje na nossa quinta aula das 5 aulas. Ai, gente, desculpa, mas com o meu celular. E trazer um pouco disso, inclusive, né? Desse corpo, desse ground, até a transcendência. Muitas pessoas me perguntam sobre como é essa construção mesmo da neurociências com a Gestalt terapia. E uma coisa que eu quero já iniciar trazendo para vocês é que o que eu venho desenvolvendo, estudando, amadurecendo, né? Porque é algo muito recente, a gente ouve pouco ainda falar dessa construção da neurociências com a Gestalt terapia. Ela não tem nada de protocolo, muito pelo contrário, né? Então, é muito mais uma fundamentação do que eu venho construindo, de tudo aquilo que a gente já faz. Então, a terapia do para além do verbal. Então, toda a importância do trabalho com esse corpo do que Laura Perry já trazia, toda essa fundamentação da neurociências para o que a gente já traz da nossa prática de experimentos, né? Um elemento importante do que eu venho aprofundando mais hoje é em relação, por exemplo, à respiração, a questão da respiração e a importância da respiração, o conhecimento que a gente pode ter acerca da respiração como intenção de acesso à função id, à função ego, entende? A função personalidade. Então, como é que a gente pode, a partir desses conhecimentos da neurociências, do nosso funcionamento, a partir da nossa neuroquímica, como a gente pode trabalhar com os nossos clientes. Então, é muito mais a partir dessa construção, tá? Eu trouxe um primeiro slide aqui que eu acho que é uma boa, quer dizer, na verdade eu só trouxe esse, que é um ponto de partida que eu acho importante para nós começarmos esse momento. Foi um texto escrito por mim, deixa eu só colocar em modo de apresentação aqui. Esse texto foi escrito por mim, né? Uma pequena poesia, que traz assim: corpo é poesia, aqui está a minha história contada em versos e métricas corporificadas, por vezes em rimas perfeitas, por outras um completo desalinho, mas sempre, sempre sagrado pela sua própria natureza. Essa sou eu, corpo poesia, que expressa ao mundo toda a minha existência, das experiências vividas aos desejos por mim mesma renegados à minha alma. Ainda que eu emudeça, ele, meu corpo, em versos sublimes e rasgantes, autenticamente na precisão que nem a matemática alcança, revela ao mundo quem eu sou. Entretanto, como um belo e profundo poema, impassível de rasas interpretações. As profundezas do meu ser, das experiências mais remotas aos meus segredos mais ocultos,
somente estão disponíveis a quem também se dispuser ser desvelado. Então, pelo encontro, acesso e descubro a mim e ao outro. Com esse pequeno poema, o que eu quero trazer é a partir, inclusive, dos conhecimentos hoje da epigenética, né? Os neurocientistas hoje que se aprofundam na epigenética, eles trazem que a gente carrega, inclusive, em termos comportamentais, não só de doenças, como a gente já trazia antes, né, da genética, mas, ou seja, de todos os elementos que nós já vivenciamos ao longo da nossa vida, os nossos genes eles vão se modificando. Então, até a terceira geração, a gente pode trazer influências diretas, se a gente vai para a constelação, para a reconfiguração do campo familiar, a gente entende que isso vai até muito mais longe. Ou seja, quem eu sou não faz parte só do meu percurso biográfico, mas eu carrego um monte de gente que veio atrás de mim, todos os meus antepassados. E por que eu estou trazendo isso? O que isso tem a ver com neurociências? Porque quem nós somos, se a gente pensa em termos de campo, né? Ou seja, não é só de uma influência direta do momento onde eu estou, como a gente pode pensar em termos da sociedade, de todo o estresse crônico que nós vivemos hoje, diante dessa sociedade tão estressante, cheia de cobranças, de tanta falta de autenticidade, para falar um pouquinho no conceito do existencialismo, né? Então, de toda a má-fé, de toda a robotização que a gente se encontra hoje, se nós pensarmos que nós não somos só fruto desse momento, deste aqui agora, né? Então, nós carregamos todo o passado também neste nosso corpo. Então, quem nós somos, e não só dentro de um recorte de nossas crenças, daquilo que a gente carrega enquanto crença, mas o nosso próprio corpo, do nosso funcionamento, também traz toda uma história que ultrapassa quem eu sou através dos meus antepassados, mas também ultrapassa quem eu sou em termos de um corpo físico, se a gente pensar em termos de campo, tá? Bom, então, trazendo isso, a maneira como eu me relaciono em termos de percepção de campo e as descargas hormonais, né? Então, da adrenalina, do cortisol, da ocitocina, enfim, de qualquer hormônio, de qualquer neurohormônio, isso vai ter a ver com as crenças do que eu absorvi, mas também da minha relação com esse mundo direta desse corpo. Então, falar de neurociências, né, e gestalt terapia, mais do que estipular um protocolo de atendimento, aliás, nada mais na contramão da gestalt terapia do que isso, né? Então, não se trata daqueles protocolos da neuropsicologia, mas essa compreensão de como nós podemos utilizar os conhecimentos da neurociências para favorecer a autorregulação, a presença, enfim, né? Todos os processos, como eu posso estar, enquanto terapeuta, contribuindo para como suporte dessa pessoa, né? Então, a gente entender que a neurociências hoje já traz a importância das relações sociais, inclusive a gente hoje já é notório para os neurocientistas que nós não estamos aqui ainda enquanto espécie, não é por conta do nosso neocórtex, não é pela nossa capacidade analítica, mas pelas nossas vinculações sociais. Né? Então, tem um neuropsicólogo americano, que ele, Neufeld,
que ele traz um conceito, Nephew, se eu não me engano, é essa forma de falar o nome dele, que ele fala sobre a dor social, que essa dor social, o ponto onde a gente sente uma dor física, ela inclusive corresponde ao mesmo ponto no cérebro que uma dor emocional, né? Então, por isso que a gente traz, inclusive, metáforas e analogias relacionadas a isso, né? Então, você partiu o meu coração. Então, a importância dos vínculos e das relações sociais para a manutenção da nossa espécie. Aí a gente tem Bia, que agora, né, tá estudando bastante, ela está aqui, Beatriz Slinger, está estudando bastante sobre trauma, acabou de concluir uma especialização e está agora fazendo o curso com Lica também. A importância da vinculação terapêutica, do vínculo terapêutico, no processo no processo de acesso ao trauma, mas também de elaboração, de atravessamento desse trauma. E também a diferença do que é trauma e traumatização, né? Então, quando a pessoa vivencia uma situação traumática, ela pode não traumatizar necessariamente. E a traumatização vai ter relação com o nível de suporte que ela teve, né? No momento da experiência vivida, a experiência traumática vivida. Bom, e aí eu vou fazer uma pescazinha aqui de todos os pontos, né, os tópicos que eu trouxe. Então, mais do que essa compreensão rígida do nosso funcionamento cerebral, até porque a gente não pode fazer um recorte do cérebro como se ele fosse o grande mantenedor do nosso comportamento. Todo o nosso comportamento ele está em todo o corpo. Então, uma experiência que nós vivemos no passado, seja ela traumática ou não, mas todos os bloqueios de contato que nós vivenciamos, por exemplo, através das introjeções que nós tivemos dos nossos pais, dos não pode, né, que a gente vivencia, isso aqui que você, essa forma de você atuar não é boa, todos esses recortes que vai fazendo com que a gente não tenha uma expressão autêntica na vida, isso vai corporificando em nós enquanto bloqueio de contato, né? Então, são os nossos pontos de bloqueio e que eles podem ser acessados no processo de psicoterapia. Porque esses bloqueios que vão se transformando, né, com o tempo, a partir de reforços que vão se dando, de crenças sociais, ou enfim, né, por exemplo, de crenças sociais, a partir desses bloqueios que a gente vai experienciando, isso vem como interrupção também, por exemplo, da nossa respiração, isso vem com descargas de neurohormônios que vai fazendo com que haja uma conexão, um pareamento entre aquela crença e uma descarga de determinado hormônio. Por exemplo, se eu introjeto, né, se a partir da minha infância eu absorvo a ideia de que eu não sou uma boa oradora, ou se eu passo por uma situação vexatória onde na escola eu estava apresentando um trabalho e aí os colegas riram de mim, e aí eu tive um bloqueio, né? Uma interrupção do contato com aquela experiência, não atravessei, e aí depois eu posso ter outras experiências que foram reforçadoras dessa, ou só essa experiência, mas ela foi suficientemente forte para mim. Eu tenho essa interrupção nesse processo, e aqui eu tenho uma descarga de cortisol e de adrenalina, certo? Por exemplo,
eu entro numa situação do que a gente já estudou lá, né, desde a escola, né, de luta ou fuga. E aí eu entendo que numa circunstância como essa, não vale a pena entrar em luta, porque eu posso perder. E aí é que eu posso começar a desenvolver, por exemplo, um transtorno de ansiedade social. Então, a partir desse transtorno, que no início não pode não aparecer já como um transtorno de ansiedade, mas a partir dessa experiência traumática ou de outras que foram reforçadoras, certo? Eu vou acoplando determinadas descargas neuroquímicas a esse tipo de situação. Então, acopla um pensamento, eu não sou boa oradora, a um sentimento de, por exemplo, vergonha, com uma sensação física. Posteriormente, aquela sensação física, eu não estou numa situação de exposição social, mas aquela sensação física que foi disparada por uma outra circunstância, vai fazer com que eu tenha, ou melhor, a exposição a uma outra circunstância que pode vir um pensamento ou um sentimento similar, eu posso ter uma descarga daqueles mesmos hormônios, né, de adrenalina e de cortisol, que faz com que eu me sinta em risco. Então, é importante a gente entender desse funcionamento das neurociências a partir das nossas experiências sociais. Percebe? E aí, como é que eu vou ajudar essa pessoa, enquanto psicoterapeuta, a fazer o atravessamento? É através da experiência corporal. Percebe? Porque se ela entra numa sensação aversiva o suficiente para poder fazer esse enfrentamento, é exatamente no ensaio, através dos experimentos, onde a pessoa está no setting terapêutico segura, onde eu posso ajudar essa pessoa a entrar na sensação de desconforto, mas dentro de um ponto de autossuporte, para que ela possa fazer esse atravessamento. Mas, para isso, eu preciso entender que a respiração daquela pessoa ela vai ficar alterada. Como é que eu posso ajudar através da respiração, por exemplo? Através do manejo desse corpo. Então, não é só um trabalho de awareness corporal. Percebe? É um trabalho onde nós, enquanto psicoterapeutas, precisamos entender os pontos de interrupção de contato. Porque toda interrupção de contato ela é cardiorrespiratória. E por isso que a pessoa, quando ela está trazendo um determinado conteúdo, ela tem uma alteração na respiração, no batimento cardíaco. E aí, onde o conteúdo ele vira secundário. E aí, o que está acontecendo nesse momento? Quando você fala desse assunto. Então, é levar essa consciência a esse corpo. Porque, normalmente, o que acontece, até por uma questão da nossa cultura, porque é curioso, a gente tem uma hipervalorização do corpo, mas é uma hipervalorização completamente alienada. A gente não aprende a se observar, a observar a nossa respiração, os nossos pontos de couraça, né? A gente sofreu na Gestalt terapia, a influência de Reich, né? Que são as terapias dentro das terapias corporais. Então, todos esses pontos de bloqueio energético que a gente tem no nosso corpo e que é importante olhar para isso e ver quais são, o que a pessoa está evitando.
E aí, como é que pode ser esse manejo do terapeuta, por exemplo, quando se faz necessário o toque? Quando o toque, ele vai ajudar do terapeuta com o seu cliente, ele vai exatamente ajudar, não só enquanto heterossuporte, mas enquanto possibilidade de desbloqueio desse conteúdo, dessa energia, dessas emoções que estão represadas nesse corpo. Tem alguma coisa, gente, vocês podem ir me interrompendo, tá? Então, é essa compreensão do funcionamento integral desse corpo. Não é o funcionamento do cérebro, porque embora a forma como a pessoa ela vai desenvolver as suas crenças, ela vai ser importante para as descargas neuroquímicas que ela vai ter, mas acontece que tudo isso está no próprio corpo e no corpo como um todo, não é só no cérebro. Certo? Eu acho Então, muito legal isso que você está trazendo, Andrés. E o que me vem é essa questão da totalidade, né? E o quanto, na verdade, a gente às vezes é muito ainda trabalha com muito desconhecido do nosso próprio corpo, né? Não faz muitos anos era um tabu mexer na anatomia humana, numa série de coisas, né? E quando a gente pensa em totalidade, quando a gente pensa nessa questão do awareness, o quanto na verdade a gente ainda desconhece funções químicas que acontecem a todo momento no nosso corpo, né? Acho que a Cintia isso. que está com a mãozinha levantada também. Deixa eu só trazer um aspecto rapidinho, viu, Cíntia? Passo a palavra para você. Por exemplo, que quando um paciente chega, por exemplo, uma pessoa que é extremamente controladora, né? Ela aprendeu ao longo da vida e foi reforçada. Eu brinco falando assim, a pessoa que foi boa aluna ou bom aluno, né? Bom filho, e aí ela foi para usar uma linguagem da comportamental, né? Bem reforçada nisso, né? Olha como você é incrível, e você é muito legal, e você é isso, é eficiente. Então, essa pessoa, ela vai introjetando esses elementos, esses pensamentos acerca dela mesma, como se ela não pudesse ser outra coisa. Então, ela fica engessada nesse modo de ser no mundo, certo? Vamos lá, me acompanhe. Aí, esta pessoa ela vai lidando com a vida dela, né, na escola, e aí tira boas notas, ela não tem muita coisa para dar conta. Quando ela fica adulta, ela constata, porque é só uma constatação, de que ela não tem controle sobre nada ou quase nada na vida. E ela começa um processo de ansiedade, porque ela até quer ter controle sobre as coisas. Ela quer ter controle sobre a própria saúde, o que vai dar certo, e daqui a pouco ela quer ter controle sobre a vida dos outros, né? Se a mãe vai estar bem, se não vai. Pois é, e aí começa a ter controle. Esse é um sintoma, e não é só seu, Nath, muito da nossa sociedade, porque a gente vende a ideia de que é a tal positividade tóxica, né? De que a gente pode construir o mundo e a nossa vida do jeitinho que a gente quer. Nada mais ilusório do que isso, tá? E aí, ou melhor, não é que seja exatamente ilusório, mas é uma distorção, ou como tudo que a gente leva, né, na nossa sociedade, a gente leva numa superficialidade, tá? Então, essa pessoa começa a desenvolver uma ansiedade muito grande, né? Então, uma ansiedade pontual relacionada a algumas situações específicas e ali cronifica. O estresse crônico que a gente vivencia hoje em dia, né? Querendo ser
fazer um recorte das mulheres, né? Excelente mulher, excelente esposa, excelente mãe, excelente profissional, excelente, excelência, excelência, excelência em tudo. E aí nós vivenciamos e quer dar conta de todas as notícias, enfim, o impossível. E aí a gente cronifica esse estresse, certo? Não é raro eu receber, por exemplo, pacientes que estão com transtorno de ansiedade e uma das angústias dessa pessoa é exatamente não ter controle sobre as sensações físicas. Ela se sente fracassada. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso ou já acompanharam algum cliente que trouxeram essa demanda, né? A pessoa que está com um transtorno de ansiedade, ela se sente fracassando diante daquelas sensações. Então, que eu fiz essa volta, porque a psicoeducação é uma parte importantíssima, eu sempre bato nessa tecla. Então, explicar para o cliente, né, para a pessoa que a gente acompanha, e dizer a ela, olha, então, tem uma parte instintiva do nosso funcionamento ao qual independe a sua vontade. Então, se seu cérebro entender que você está numa situação de risco, por proteção, ele vai ter descargas neuroquímicas para te proteger, para fazer você fugir daquela situação. Então, não está no seu governo sentir ou não sentir essas sensações, porque isso faz parte do nosso funcionamento, do funcionamento autonômico do nosso corpo. Entende? Agora, você pode aprender a gerenciar essas sensações físicas, mas para isso você vai precisar começar a entrar em contato com esse corpo. Pois é. Eu uso analogia, Juliana, assim, as nossas emoções, elas estão no corpo, tá? Existem os nossos sentimentos, que já é a interpretação que a gente dá às nossas emoções. Mas as nossas emoções, elas são corporificadas. Então, eu posso, por exemplo, me sentir ameaçada diante de uma determinada situação, eu vou ter uma taquicardia, né, uma aceleração do meu batimento cardíaco, a minha respiração ela também vai ficar mais curta, eu vou ter midríase, então eu vou ter certas reações no meu corpo que elas são instintivas, elas são autonômicas, tá? Então, essas são as minhas emoções. Aí eu venho com uma interpretação das minhas emoções. Eu estou em risco, às vezes eu estou aqui, e não é raro, a pessoa, por exemplo, quando ela está saindo do transtorno de ansiedade, ela está no momento de relaxamento, e aí vem uma descarga neuroquímica, a qual ela tem um desconforto e ela fica sem entender. Ela, bom, então eu devo estar em risco aqui. E ali não houve nenhuma situação, não houve um pensamento, entende? Mas aí vem uma interpretação a partir disso. Então, é importantíssimo que a pessoa que a gente acompanha, ela entenda que determinadas reações do nosso corpo independem da sua vontade. Isso, inclusive, é o corpo funcionando muito bem, obrigado. A questão é o que o nosso cérebro entende e interpreta como risco. Porque muitas situações sociais, elas não são riscos reais. O nosso cérebro não faz a distinção do que é um risco real do que é um risco imaginário. Por isso, muitas vezes, é fundamental trabalhar com a pessoa nessa base. O que é risco real? Essa situação, ela de fato lhe traz risco, você fazer uma apresentação, você tem um domínio do conteúdo, quantas pessoas estão presentes, essas pessoas são conhecidas, né? Elas têm um risco real delas te humilharem. Então, é você trabalhar
com dados de realidade, dados de fantasia. Aí, para trazer de novo, já vou, viu, Cíntia? Que aí eu já estou me estendendo. O trabalho de fantasia, por exemplo, na Gestalt terapia, ele é preciosíssimo. Por quê? Exatamente por conta disso. Percebam que quando a gente propõe uma fantasia para a pessoa que a gente acompanha, ela tem descargas hormonais nesse corpo. Já perceberam? Ela, às vezes, inclusive, interrompe a fantasia porque ela acessa a angústia. Ela acessa uma ansiedade. E aí você vai ajudá-la a fazer a autorregulação naquele momento para poder ir um pouquinho mais fundo. Entende? Então, essa é uma forma do cérebro ensaiar aquela situação, a cadeira vazia, um outro exemplo, a dramatização, porque a pessoa ela ensaia aquela situação, ela não está em risco, ela está no setting terapêutico, ela vai ter as descargas hormonais ali, e aí ela vai fazer a regulação no momento que ela está com a descarga, certo? Regular a respiração, movimentar esse corpo de forma que ele tenha o desentrave, né, dos pontos que estão bloqueados. E na medida em que ela faz isso, ela vai trazendo um novo registro para esse corpo. Porque o que acontece é que ela tem um caminho neuronal, já, eu brinco falando, é uma highway. Esse caminho neuronal que eu falar em público é um esparro absurdo. Então, toda vez que só de pensar em falar em público, eu tenho toda uma descarga adrenérgica, né, de cortisol aqui, por exemplo, e que aí eu entro na evitação da situação. Quando a gente trabalha, e aí vejam que quando a gente está no processo de psicoterapia, é um processo de aprendizagem. Por quê? Eu vou ajudar essa pessoa a criar um novo caminho neuronal. É possível falar em público, só que ela vai na gradação, dentro do que é possível para ela, no que diz respeito ao autossuporte, certo? Então, eu vou trabalhando nessa gradação do que ela pode acessar e atravessar nessa possibilidade do falar em público, e aqui eu vou criando um novo caminho neuronal, certo? Diga, Cíntia. Tá fechado o áudio. Pronto. Então, boa noite, Andressa, boa noite, gente. Só assim, voltando um pouquinho, né, para aquela construção que você fez, que você colocou, acoplando, né, aquela, eu acho que foi a crença, as descargas, né, de hormônios, né, e a sensação física. Com essa, assim, esse, né, encadeamento que você fez, eu me lembrei e aí foi uma experiência que eu tive na atenção primária, né, que a gente tinha um grupo de mulheres, isso dentro da unidade de saúde, e que, assim, a gente, era uma rodinha que se fazia, e elas traziam esse relato, assim, algumas, né, que estavam com um transtorno de ansiedade, e me fez me lembrar muito bem dessas histórias, né, porque elas remetiam à questão da sensação física, mas antes de chegar até a gente, né, lá no caso da psicologia, elas faziam um percurso, às vezes, de muitas idas e vindas na UPA, né, no caso aqui em Fortaleza, assim, é o atendimento, assim, de pronto atendimento, assim, de urgência, e lá muitas vezes eram medicadas, e, assim, a queixa, elas achavam, o medo era de estar tendo, assim, um problema cardíaco, né? Isso. Alguma coisa, assim, de um infarto, assim, desse nível, né? E, na verdade, aí a gente começava, assim, essa escuta, era basicamente o que você está colocando aqui para a gente, né? Essas coisas, assim, como a gente
vivencia isso no dia a dia. Aí depois que você colocou a importância da psicoeducação, né? Como é importante a gente fazer, assim, dar esse suporte também, né? Eu estou adorando, assim, a sua fala, mas eu fiz, assim, um pouquinho só porque eu acho que foi muito rápido para mim, eu não sei se foi essa sensação também das outras pessoas, mas, assim, por isso que eu pedi, assim, para poder falar um pouquinho, para ver se você... no caso, é isso mesmo? Eu estou pensando, esse caminho mesmo que você está fazendo, né? Assim, eu estou indo pelo caminho que você está apontando, né? Era isso, assim, só para... Joia, Cintia. Então, eu vou retomar. Sim, ó, todas as nossas emoções, elas são do aqui e agora. Ainda que a gente esteja acessando uma experiência do passado, certo? E essas emoções, elas estão profundamente ligadas ao nosso sistema cardiorrespiratório. Então, determinadas experiências, como numa ansiedade aguda, por exemplo, de fato, a pessoa ela vai experienciar uma interrupção da sua respiração, de tal modo que ela tem uma experiência, enquanto corpo, de estar tendo uma parada cardíaca. Tanto que é muito comum, né? A pessoa que ela está numa experiência de ansiedade aguda, ela tem uma dor no coração, né? E ela para de respirar. Já situações de estresse crônico, você vai perceber, por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que era um homem e ele falava assim, de forma ofegante. Tal a respiração dele já estava comprometida por um estresse crônico. Entende? Quando a gente olha para isso, existem crenças, obviamente, que estão sustentando. Né? E a nossa sociedade ela tem um funcionamento muito adoecido. O que a gente tem enquanto doença não é nossa. Se a gente pensa em termos de campo e de ressonância, eu corporifico uma doença que é social. Existe algo em mim, da minha experiência, da minha trajetória de vida, que entra numa ressonância com o adoecimento que é coletivo. Então, toda depressão, toda ansiedade, ela é social também. Não é de Andressa. Percebe? E aí há esse encaixe. Então, é importante a gente entender também que esse funcionamento, ele vem do quê? Por exemplo, o estresse crônico. Ele vem desse modo de vida que a gente tem, extremamente na ilusão do controle, na necessidade de descarga dopaminérgica. Então, hoje a gente precisa, a dopamina é o que está ligado ao prazer, né? E aos vícios, portanto. Então, hoje, quando a gente recebe pacientes com vícios, seja em comida, seja em sexo, seja em jogo, seja em rede social, tem uma descarga dopaminérgica. Vamos pensar no Instagram, certo? E o Instagram, ele, se você assiste aquela série, aquele documentário, O Dilema nas Redes, tenebroso, né? Importantíssimo. Quem não assistiu, assista, certo? O Dilema nas Redes, as redes sociais, a internet é feito para que a gente crie um vício. Né? Todo o algoritmo é feito para que a gente crie um vício.
E quanto mais a gente se alimenta das redes, mais viciado a gente fica. Quanto mais viciado a gente fica, mais a gente precisa de uma descarga maior dopaminérgica. Eu brinco falando assim, olha, antigamente, eu não sou tão velha, tá, gente? Eu vou fazer 46. Mas, na minha época de infância, a gente assistia a televisão e precisava esperar todo o intervalo para poder voltar a assistir o desenho animado. O que isso representava? Para eu ter aquela descarga de novo de adrenalina, ou a novela aparecia, cenas do próximo capítulo, aquela cena, a melhor de todas era no finalzinho, e aí a pessoa tinha que esperar o dia seguinte. Hoje a gente não tem que esperar por mais nada. Então, a minha necessidade de satisfação, ela precisa de uma descarga de dopamina gigante, coisa que antes, um pouquinho de dopamina já deixava a gente feliz da vida. E qual é a repercussão disso? A repercussão disso é a insatisfação, é a tristeza, porque eu acho que nada me contempla, eu estou sempre muito triste, eu estou sempre muito insatisfeita. Porque aquilo que me satisfazia antes já não me satisfaz mais. O docinho do final de semana que a gente tinha, né, há alguns anos atrás, há algumas décadas, que comia o doce, o salgadinho, era no final de semana, porque era caro ter o tempo inteiro. Então, a gente esperava por aquilo. Então, você criava tolerância, hoje em dia é a intolerância ao aguardo, né? Precisa de uma descarga de dopaminérgica muito maior. E isso traz, gente, consequências sérias, porque tem a ver com o adoecimento social. E o adoecimento social é onde eu colo. Então, a pessoa precisa entender isso, porque tem um sentimento que eu percebo nos clientes de fracasso, porque o que se vende nas mídias é exatamente o oposto. É que as pessoas estão sempre muito felizes, muito saudáveis, muito isso, muito aquilo, e aí eu estou sempre com um sentimento de fracasso. Entende? E aí a gente vai se robotizando, porque você vai entrando no processo de vender uma imagem que não é sua, não é verdadeira, e aí você acessa como é uma expressão que se usa muito hoje em dia, a fraude, né? Eu sou uma fraude porque a Andressa que eu coloco nas redes sociais não é quem eu sou, então as pessoas não vão gostar de mim. Olha a teia. Não vão gostar de mim. Então, eu que não tinha medo do outro, eu passo a desenvolver. Porque eu acho que se o outro encontrar comigo, ele não vai me achar tão bonita quanto a imagem que eu manipulei lá na foto que eu coloquei no meu Instagram, ela não vai me achar tão interessante quanto os textos que eu posto lá, entende? E aí eu vou desenvolvendo uma fobia social. Então, trabalhar na base também do existencialismo, da autenticidade, é fundamental. Porque é trabalhar com o acolhimento de quem aquela pessoa é, da sua humanidade. No fim das contas, todo o processo psicoterápico bem-sucedido, ele recai sobre isso. Na libertação para que a pessoa ela esteja o mais próxima possível de quem ela é. Não é de um ser ideal. Eu sempre falo, o ser ideal nosso está muito distante de quem a gente é. Milhas e milhas de distância. A minha Andressa ideal está de quem eu sou. E sempre estará. O desafio é acolher quem eu sou. E essa é a dimensão espiritual. Mas para eu não me perder nas galáxias vizinhas, diga, Gabriela, e me parece que alguém fez alguma pergunta aqui também, que eu só ouvi assim a
a mensagenzinha aqui. Gostei da pergunta, boa colocação, boa pergunta. Então, vamos retomar. Mas vá, Gabi. Foi até eu mesma que comentei que a pergunta era boa, mas também não lembro. Eu queria só fazer um comentário, né? É que, para mim, depois que eu fui me aproximando da Gestalt, né, após ter tido uma proximidade muito grande da TCC, seja como aspiração ali de ser terapeuta e como paciente, eu acabei criando ali uma certa resistência, né, com tudo que era conceito relacionado à neuropsicologia, neurociência e tudo isso, psicoeducação, olhando para tudo isso com um olhar, né, meio torto. Então, quando eu vi, né, esse tema, eu falei, bom, acho que é ali um momento de eu me abrir, né, de novo para isso, principalmente porque agora eu também atuo em organizações, eu também atuo às vezes com avaliação psicológica, então é interessante para mim perceber que não existe não é algo exclusivo de abordagem X ou Y, né, até porque a gente está falando do funcionamento, né, do nosso organismo, nosso funcionamento como ser humano, então não tem como isso ser exclusivo de abordagem X ou Y, baseado em evidência ou não. Foi isso mesmo. Isso, Gabi, porque assim, eu mesma, né, quando eu fiz a minha formação em Gestalt, para mim tinha uma certa obviedade o trabalho com o corpo, né, por exemplo, e além da terapia verbal. Mas entender isso a partir do nosso funcionamento, eu não entendia. Eu só via que funcionava e achava que tinha sentido aquilo. Mas eu não fazia essa conexão, não tinha essa construção. Por isso que eu comecei o momento de hoje falando que não tem protocolo, muito pelo contrário. A compreensão das neurociências, ela vem corroborar tudo que a gente já faz. O porquê do aqui e agora, né? O porquê do contínuo de awareness. Ou melhor, para quê? Então, essa compreensão das neurociências é só corroborando tudo que a gente já faz. Agora, como é importante a gente entender o que a gente faz, até porque isso amplia o nosso manejo. Eu não vou ter medo de tocar na pessoa. Se eu entendo o que é que eu estou fazendo. Eu não estou no movimento contratransferencial. Percebe? Então, mas para isso, eu preciso estar em plena presença. Para que eu perceba quais são esses limites dessa relação. E o que se faz necessário naquele campo. Porque, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tenha tido um apego inseguro. Certo? Uma relação de apego inseguro com seus pais ou seus cuidadores. Ou que ela tenha passado uma situação de um trauma ainda muito pequena. Porque a nossa capacidade, esse é um outro elemento importante, de análise cognitiva do nosso neocórtex, que é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, ela começa a se desenvolver por volta dos 4 anos de idade. Ela conclui por volta dos 22 a 25 anos. Avalie o que é uma pessoa passar por uma experiência traumática antes dos 4 anos. Seja na vida intrauterina, seja... Já tive uma pessoa que ela viveu a experiência, né? Ela na barriga da mãe e precisou abrir a barriga da mãe para fazer uma cirurgia. Imagine a experiência desse corpo
porque ali havia um risco real. Imagine como esse corpo reagiu diante dessa experiência, o que ela tem de registro. Percebe? Essa pessoa, na vida intrauterina, ela é pura sensação, ela não tem nem sentimento ainda, que também começa a desenvolver essa parte do cérebro depois. Ela é pura sensação. E ali, aquelas sensações, como nós falamos, aí retomando, Cíntia, de novo, o que você estava trazendo, aprofundando um pouquinho mais ainda, imagine que essa pessoa tem essa experiência traumática nessa idade, ou até um pouco mais. Ela é pura sensação. E aí ela reage de uma forma completamente instintiva e autonômica. Porque ela acessa uma vulnerabilidade absurda. E ela não entende nem de onde vem. Porque muitas experiências traumáticas a pessoa não sabe, não tem um registro. Veja, se nessa época ela não tinha capacidade de elaboração, é muito factível que essa pessoa vai esquecer, entre aspas, dessa experiência. Mas ela vai esquecer em termos cognitivos, porque ela não tinha desenvolvido ainda a neocórtex. Certo? Então, trauma tem muito a ver com isso. O quanto de amadurecimento aquela pessoa tem, não é amadurecimento só emocional, é amadurecimento físico, inclusive, né? De todos os níveis, certo? O quão intensa essa situação aconteceu, e se ela foi uma vez só, ou se ela aconteceu diversas vezes. Então, vamos imaginar, voltando, que essa pessoa tenha vivenciado uma experiência de trauma, onde ela acessou uma vulnerabilidade absurda. No processo terapêutico, no acesso a esse trauma, essa pessoa vai precisar de um outro nível de heterossuporte. Não pode ser verbal, porque ela não vai estar no cognitivo. O cognitivo ali, inclusive, em situações de risco, lembre, seja real, seja imaginário, essa parte do neocórtex, ela apaga. Quer ver uma coisa? Você tá bem nervoso ou nervosa para dar uma palestra. O que acontece? Daquele velho branco, apaga tudo que você ia dizer. Porque se o cérebro entende que você está em risco, não é para pensar, eu faço ou não faço, é para reagir. Não é isso? Se eu estou andando numa rua erma e aí eu vejo um vulto atrás de mim, é para correr, não é para pensar, meu Deus, deixa eu olhar para ver se é... Não, a gente dá o pique, não é assim? Então, é para reagir. Então, essa parte, quando o cérebro entende que a gente está em risco, essa parte, ela fica bloqueada. Tá? Então, não adianta no processo de psicoterapia a pessoa acessando um trauma e ela estando nesse desconforto, você tentar puxar ela através do cognitivo, da função pensamento, que não vai para canto nenhum. Acho que Bia levantou a mão, Beatriz. Eu. Chamando de Bia porque a gente tem intimidade, viu, gente? Só para complementar isso que você está trazendo, Andressa, é muito importante, porque se a gente pensar nessas experiências traumáticas pré-neocórtex ou muito cedo, o que a gente vai mais ver não são reações de luta e fuga, e sim reações de dissociação, que é o espelho psíquico
do congelamento, né, que é a parte física, que é um terceiro tipo de reação, quando a gente percebe que não dá nem para lutar nem para fugir. E aí não é uma percepção, de novo, cognitiva, como você estava trazendo, ela é instintiva, ela é automática. Mas se eu tenho um componente da dissociação presente, é ainda mais delicado que eu vá tentar puxar a pessoa pelo cognitivo, porque não vai. Eu preciso primeiro puxar pelo corpo, pelo ground, por outras vias. Então, quando a gente pensa nisso, na ausência de neocórtex, é muito mais comum, né, dentro do estudo do trauma, a gente vê reações que levam à dissociação, porque não existem recursos realmente. Se a gente pensar num bebê ou numa criança muito pequena, qual é o recurso que ela tem para lutar ou para fugir? Não existe, realmente. Então, a gente acaba indo parar na dissociação, que é muito mais delicado e é muito importante que a gente compreenda a neurociência por trás disso, até para saber reconhecer também quando esse processo está acontecendo e como é que a gente pode sair dele, né? Ajudar o cliente a sair dele também. Isso, isso. E aí, se a pessoa ela não está nessa presença, né? Se ela está nessa dissociação, então como é que a gente vai trazer essa pessoa? É através do corpo. E aí tem um manejo delicadíssimo, porque se a gente não sabe o que a pessoa viveu, o tocar esse corpo pode ser extremamente invasivo. E às vezes o tocar esse corpo é exatamente o que a pessoa precisa. Percebe? Então, de novo, não tem protocolo nenhum. Tem presença absoluta ali e no que você vai sentindo das reações desse corpo, do que está se apresentando para a gente. Então, não é só um trabalho de consciência corporal, é um trabalho de manejo corporal. E o manejo perpassa por conhecer todas as reações, todas, mas assim, muito das nossas reações corporais. Diga, Camila. Obrigada, Bia, pelo excelente acréscimo. Oi, Andressa. Oi, gente. Nossa, é porque assim, começou a vir tanta coisa ao mesmo tempo que eu disse, eu vou falar, eu não vou falar o que eu faço, mas enfim, né? Primeiro, logo no começo da sua fala, sabe, Andressa, eu me lembrei muito de, saindo um pouco da psicologia, eu me lembrei muito de microfisioterapia, eu já fiz sessões de microfisioterapia, né? E aí eu me lembrei desse acesso através do corpo, né? Que na microfisioterapia, através do toque, né? Que acessa a traumas no corpo. E eu, assim, achei bastante realmente interessante. E aí, né, com essa sua fala de agora, veio várias coisas. A primeira, eu sou gêmea univitalina. Quem me conhece, né, Fatinha, quem conhece, eu sou gêmea univitalina, minha irmã também é psicóloga. E aí me veio assim que quem conhece a gente sabe também, a gente tem um amor indescritível, indescritível. É uma conexão, é uma relação, é indescritível, né? E aí você trazendo essas vivências, né, traumáticas, intrauterina possíveis, né, me veio que minha nossa, eu literalmente estava ali com outro ser, né, com outro corpo, a gente estava ali literalmente conectadas o tempo inteiro desde do início da nossa existência. E quanto isso, então, é intenso e profundo, né? E como possivelmente, de alguma forma, acessar isso deve ser muito válido. Né? E aí, as minhas outras colocações são: eu trabalho com crianças e adolescentes neuroatípicos. Então, eu passei 9 anos em uma instituição. Maria está querendo que eu brinque com ela. E aí, assim, né, o quanto isso é intenso, né, esse acesso
passar, ele fica mais intenso, muitas vezes mais difícil, ou mais, vamos dizer, velado, né? Assim, porque quando a gente fala de pessoas neurotípicas e principalmente, por exemplo, de adultos, esse acesso, ele de qualquer forma tende a passar pela consciência, então ele tende ao manejo não ser tão delicado, né? Então, por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa adulta, e aí um jovem, 30 e poucos anos, e aí eu digo, olha, o meu atendimento, no caso, é online, né, virtual. Então eu digo, olha, verifica a tua respiração, verifica como está o teu corpo. Às vezes pergunto como estava o corpo naquela situação, né? Cuida do teu corpo, enfim, né? Então, assim, de qualquer forma, vai passar pela consciência que acaba fugindo ali nas muitas situações que eu tenho que lidar, né? E aí vem um ponto assim que eu queria só trazer, porque eu não sei se cabe, né? Aqui em Fortaleza está muito grande uma exigência que assim a tua fala está me trazendo assim até a colega falou sobre a TCC, né? De que a gente fica até pensando o meu atuar em gestalterapia, né? Como é que eu coloco isso nessa atuação? Por quê? Porque aqui em Fortaleza está uma exigência surreal de aba. Autismo A, batismo A, batismo A, autismo aba. E aí eu digo, nossa, análise do comportamento aplicada é distante da minha atuação, né? Então, assim, como fica um pouco complexo, entende? Uhum. Não é minha área de atuação, né? Mas fica uma ótima provocação sua para que a gente possa refletir e ampliar, né? Assim, porque de fato, como levar tudo isso para as diversas especificidades do nosso público, né? E aí você está trazendo uma que é muito um público que tem um recorte muito específico, assim, sabe? Que é importante. Aí eu convido vocês a, a aprofundar, inclusive você, sabe? Assim, aprofundar isso. Como é que eu posso fazer essa costura? Eu, como eu trouxe, né? Assim, eu não tenho experiência, né? Então, eu não me sinto autorizada a, a aprofundar, né? Dentro desse recorte. Mas é algo muito importante que você está colocando, muito importante. Hamilton quer falar? Eu queria primeiro dizer que está sendo muito bacana essa prosa. Está sendo muito legal. Eu, quando estava fazendo cadeira de neurociências na Unifor, o Lamarck foi meio que recuperado, né? Que antes Darwin estava do Império de Darwin a Lamarck ser com essa coisa da epigenética e como isso. Mas eu estava vendo na tua fala muita coisa que eu acho legal também da fenomenologia existencial. Esse recuo, um passo antes da metafísica, que a gente possa destravar o ser e entender assim um pouquinho dessa coisa da facticidade, né? Que a gente é lançado no mundo, né? É lançado num mundo que existe dentro de tudo que implica a nossa presença nele, né? Com seus valores, com suas instituições, sua cultura, sua história, sua historicidade, porque a gente parte também a gente vem de uma tradição muito pesada metafísica que a gente acha que a gente tem que chegar em algum tipo de constituição de ser ou de identidade, né? Que não nos é imposta, né? Às vezes de modo muito claro, quando você é criado numa família que tem uma trajetória de carreira, por exemplo, né? Que todo
é o pai que é advogado, ou o avô que era advogado, e por assim por diante, ou senão você é totalmente largado, solto numa aparente despretensão onde você, de algum modo, sublima essas exigências do mundo, achando que um dia vai ter uma solução mágica para resolvê-las, né? Então, quer dizer, eu acho que lidar com eu acho que se aproximar de você ser você mesmo tem muito a ver com essa compreensão de que esse projeto é um projeto sempre em construção, né? E de buscar suas próprias coerências, né? E sustentar isso, e prezar isso. Então, porque assim, eu fico pensando que você estava falando na questão da clínica, né? Eu entendo assim, não é só o heterossuporte, né? Mas também é você criar as condições de possibilidade para que o outro possa, de algum modo, conseguir acessar recursos. Assim, então, por isso que eu acho tão importante essa coisa, não é experiência pela experiência, não é experimento pelo experimento, né? Mas é o tempo do convite, é o tempo de quando você entender que um experimento pode ter uma possibilidade de reverberação mais positiva para aquele momento, entendeu? É isso. Mas tudo está dentro do que você estava trazendo, assim. Pois é, então, no final das contas, Hamilton, assim, não tem, de novo, né, falar de neurociências nessa construção da Gestalt, nessa relação com a Gestalt terapia, é antítese de qualquer protocolo, né? Mas é a pura fluidez, porque você pode ter, dentro do existencialismo, por exemplo, que é um dos nossos fundamentos, você falou, né, da questão dos nosso projeto, né, de quem a gente vai se construindo, o nosso projeto existencial, ele não está lá no futuro. A Andressa, o meu projeto existencial, quem a Andressa vai ser lá no futuro, tem a ver com a Andressa que está sendo aqui agora. É o que eu estou construindo agora. Entende? Então, ele é esse gerúndio, o sendo. Na mesma medida em que tudo que a gente vai construindo na relação terapêutica é também de gerúndio, é também de aqui e agora, é também de pura presença. Então, tem heterossuporte, tem autossuporte, tem os próprios recursos e tem o que Bia trouxe, a ausência de recursos próprios. E aí, onde que a gente entra? Como é que a gente faz essa construção com a relação dialógica? Porque a gente fala, por exemplo, da relação dialógica, mas na prática, como é que se dá, por exemplo, no que Bia estava trazendo? De um trauma que acontece quando ainda não houve desenvolvimento de neocórtex. Entende? Então, como é que se dá essa relação? E tendo todo o cuidado, porque ali tem um risco enorme também dos processos transferenciais. Então, são nuances que só em cada relação, que não dá para a gente, qualquer exemplo que a gente traga aqui, ele vai ser um recorte superficial, entende? Porque só o terapeuta junto, ou a terapeuta junto com a pessoa que ela está acompanhando, é que vai entender o que acontece no entre daquela relação. E isso é a gente tratar da relação dialógica de fato. Isso é a gente considerar a intencionalidade da consciência de fato. E aí, de novo, assim, neurociências não é algo do que acontece ali dentro da gente, de toda a parte neuroquímica das descargas, e aí eu vou entender
de serotonina, ocitocina, dopamina, e aí como é que eu vou trabalhar com as suas crenças, e a partir dessas crenças, que manejo eu vou fazer para você ter uma autorregulação e pronto. É muito mais do que isso. Transcende tanto para a relação terapêutica, né, como a gente estava falando, mas transcende também, porque, como eu falei anteriormente, o que a pessoa traz não é um recorte dela, apenas do percurso biográfico dela. Entende? Isso tem um recorte social. O Richard Reis, né, traz que, de forma direta ou indiretamente, todas as nossas questões estão relacionadas às nossas relações, dizem respeito às nossas relações. Então, todas as nossas demandas têm a ver com isso. Então, nosso processo de cura, entendendo que cura na Gestalt-terapia não é esse estado de plenitude absoluta, mas de desbloqueio das interrupções de contato, ou seja, você entrar de novo na fluidez. Entrar na fluidez, gente, não é uma coisa, uma ideia filosófica. Entrar na fluidez é aqui. Enquanto eu estou falando sobre um conteúdo, eu percebo que eu interrompo a minha respiração. Eu tenho um bloqueio, por exemplo, aqui no peito. Então, entrar na fluidez não é só estar tagarelando sobre um determinado assunto e conseguir falar sobre esse assunto. É nós, enquanto terapeutas, percebermos que a pessoa tem um bloqueio aqui, então observe. Vamos deixar o conteúdo de lado agora. Vamos trabalhar o fluxo da sua respiração. Porque muitas vezes a pessoa aprendeu a falar com o mínimo de respiração, por exemplo, e ali fica uma aparência de contato, que ela fala sobre. Ela não chora, ela não se desorganiza. E aí a gente vai lembrar do que é comportamento molar e comportamento molecular. Do que é aparente, do que é visível aos olhos do terapeuta e do que é que está acontecendo aqui dentro. E aí a pessoa pode trazer, nossa, eu estou sentindo um aperto no meu peito. Estou sentindo minhas mãos tremerem, minhas mãos frias. Quer ver uma coisa? A pessoa acessar uma situação traumática, ela está ali contando de boaça, entre aspas. Mas aí, de repente, as mãos e os pés gelam. Se você não entende desse corpo e dessa reação, você passa batido. Ela só fica, esfrega a mão, estou sentindo um desconforto, mas ali tem algo que é precioso que está sendo acessado. E que a gente precisa entender o que está acontecendo para poder ir para esse corpo. E aí, trabalhar com esse corpo é fazer com que ela tenha acesso, ainda que ela nem tenha uma memória sobre o evento em si. Não precisa ter a memória do evento para trabalhar o fluxo, o desbloqueio disso. Entende? Então, saúde é desbloqueio. E desbloqueio não é só eu falo sobre o conteúdo. O desbloqueio, lembre que todas as nossos pontos de interrupção, ele é cardiorrespiratório. Então, eles estão. Quem foi? Acho que foi a Gabriela, né, que falou da microfisioterapia. Então, eles estão registrados no nosso corpo. Como é que a gente vai acessar? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai desbloquear? Entende?
E muitas vezes a gente não precisa ter um conhecimento profundo de fisiologia, não, porque essa sabedoria está na pessoa. Cada um de nós, lembrem que essa é a influência da psicologia humanista, nós temos a capacidade de autorregulação. Então, a gente sabe o que o corpo precisa. A gente só precisa olhar, confiar. E aí, nesse momento, o heterossuporte é importante. Porque, às vezes, a pessoa ela passou a vida inteira com medo dessa sensação, porque algumas sensações são muito desconfortáveis. Quer ver uma coisa? Sensação de raiva. A gente teme muito a nossa sensação de raiva. E aí a gente bloqueia. A raiva é clássica. Porque a gente aprende, olha a introjeção de novo aí, desde pequenininho, que é feio, é piti, não pode. Não estou falando de sair apertando o pescoço de ninguém, até porque você aprender a gerenciar a sua raiva é exatamente para não sair apertando o pescoço dos outros, embora dê vontade, muitas vezes. O risco de sair estrangulando alguém é exatamente quando a gente não acessa essa energia potente que existe em nós. E aí a gente não acessa, acontece o quê? Deprime. Porque é uma energia que fica represada da minha falta de expressão no mundo. Eu não posso ser quem eu sou. A sociedade não me permite, o mundo não me permite, meus pais não me permitem. E aí eu fico represada nessa energia. Portanto, eu não existo. Óbvio que alguém assim, ela vai deprimir. Então, acessar essa energia que está nela é poder dar expressão a esse corpo. Porque essa pessoa, lembrem que todas as questões, não existe corpo e mente. A mente, ela é corpo, ela é no corpo. Então, as nossas emoções, elas são no corpo. Então, essa pessoa, ela não vai ter uma virilidade, sabe assim, uma presença. A não ser que seja uma manipulação, ela esteja numa função personalidade, né? E aí ela manipula para parecer algo. Diga, Juliana. Boa noite, Andressa, boa noite a todos. Não vou ligar minha câmera porque ela está com interferência. Tá. Tá bom? Você falando, eu me lembrei de um paciente que eu comecei a atender faz pouco tempo, acho que nós tivemos 3 encontros, que ele veio até mim por questões, ele é diagnosticado com fibromialgia, ele diz, segundo ele, né, desde os 4 anos de idade ele sofre dessas dores, mas na época ainda não existia o diagnóstico, e além da fibromialgia ele tem uma espondilite anquilosante, então ele se queixa muito de dores no corpo, e é tão interessante porque isso para ele é meio que natural, porque às vezes durante o relato ele fala, eu sou muito tenso. E ele traz isso assim de uma forma muito natural, eu estou sempre tenso, eu sou muito tenso. E na última sessão a gente conversando sobre ele fazer coisas que ele gosta, e ele falou assim, eu gosto de andar de skate, mas eu não consigo porque é um esporte de impacto, e isso me traz muitas dores. E eu atendo online, e diante dessa fala dele, eu sou muito tenso, os meus dedos às vezes estão rígidos, o meu corpo todo é muito rígido, ele traz isso, né? Eu propus para ele fazermos tipo uma sessão online e uma sessão presencial, justamente para poder conhecer esse corpo dele, né, por inteiro, né, como ele funciona, e tentar trazer o corpo dele também para a sessão,
dando algumas atividades para que ele que ele possa manipular, que ele possa extravasar essa rigidez, né? Porque eu penso que tem muito dessas emoções retidas, talvez. E você falando sobre tudo isso, me veio esse paciente, eu queria saber se faz sentido, se eu entendi de forma correta. E diante disso, se você indicaria algum tipo de manejo, algo que eu pudesse trabalhar a ponto de começar a acessá-lo, né? A deixá-lo mais relaxado, a ele ter contato maior com esse corpo, além da dor, né? Porque ele hoje, ele é a dor. Ele não é o fulano, ele é a dor. Então, tudo dele gira em torno da dor. O relacionamento familiar, o relacionamento profissional, o lazer, a vida social, tudo gira em torno da dor desse corpo que, segundo ele, sempre foi muito rígido, sempre foi muito tenso. Repare, não tem, como eu coloquei anteriormente, uma resposta específica para cada situação. A fibromialgia, ela traz, em termos psicossomáticos, de fato, essa rigidez desse corpo, que é uma tradução da rigidez diante da vida. E aí é interessante perceber como ele traz isso desde muito pequeno. O que me ocorre é olhar para todo esse processo de vida, mas também olhar para esse corpo nessa dor, não só no sair da dor, então não só nos relaxamentos. Entende que é importante também ele ter outros registros desse corpo que não seja, pelo menos, não naquela intensidade da dor que ele vivencia o tempo inteiro, mas também olhar e atravessar muitas dessas dores, sabe? Mas aí depende muito, porque isso pode vir desde trabalhos corporais, de inclusive intensificar, sabe? A dor, uma dor específica, para que ele possa acessar, e às vezes é o oposto. Via de regra, é não intensificar. Mas eu só estou trazendo esse exemplo porque, às vezes, existem particularidades de cada pessoa que a gente acompanha que não dá para você ter um manejo qualquer que você traga e que vá se adequar a todas as pessoas com fibromialgia, entende? Mas você atendê-lo pessoalmente vai ser fundamental para o seu acesso a esse corpo e as suas possibilidades de manejo também com esse corpo. Tentar ver se tem registro desse corpo de prazer, como é que foi, o que está vinculado, né, a esse prazer. Tem a ver com segurança, tem a ver com soltar esse corpo, estar relaxado, porque o andar de skate, ele é ambivalente, né? Ele traz o relaxamento, mas ao mesmo tempo a tensão. Não é isso? Pelo que eu entendi, o andar de skate, ele intensifica a dor. Então, mesmo antes de andar, como ele já tem esse registro, já existe uma tensão nesse corpo que trava. Entende? Então, em que momento ele consegue relaxar? Em que momento ele solta essa rigidez desse corpo? E aí eu entendo que é explorar um pouquinho sobre isso. Sim, também em termos de compreensão, mas também de possibilidades de manejo com esse corpo para ver o que ele pode experienciar. Muitas vezes é através de exercícios corporais, porque assim, a nossa saúde tem a ver com o nosso resgate da espontaneidade.
E a rigidez é o oposto da espontaneidade. Então, dança sem coreografia, o trabalho com movimentos corporais, onde ele vai soltando essas tensões, o trabalho com a fluidez da respiração, sabe? Pode ser coisas muito interessantes para que ele vá acessando, mas não tem um manejo específico. Porque também, quando eu falei da intensificação da dor, porque muitas vezes a pessoa, uma dor crônica, né, gente? Tantos anos, a pessoa começa a evitar acessar aquela dor. Só que ao evitar, ela cria uma tensão. E aí vira uma coisa cíclica. Dá um tiro no pé. Que eu não quero acessar, então eu tensiono o meu corpo. E na medida em que eu tensiono, eu gero a dor. Então, eu entendo que, além disso, é também compreender essa história desse corpo, o percurso de vida desse corpo, o que ele traz dessa evitação, desse medo em relação ao mundo. Bia quer trazer algo? Bia está com a carinha de reflexão. Obrigada, aí. Andressa. Obrigada. Nada, meu bem. Acho que travou para mim. Aqui tá normal. Tá? Tá normal? Uhum. Fiquei vendo a imagem de vocês travada. Camila levantou a mão. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Na verdade, é porque eu me lembrei da pergunta no chat, que eu acho que acabou que ninguém falou que pergunta é. Tá normal, Maria, tá normal. Que a colega, não me lembro o quê, mas a colega perguntou quando você colocou sobre os sintomas físicos da ansiedade, né, que a pessoa que tem transtorno de ansiedade, mas aí a colega perguntou se com a intensificação desses sintomas físicos, né, pelo menos eu entendi essa pergunta, se tinha, e com registros do corpo desses sintomas, né, se tinha a possibilidade, então, de esse corpo realmente adoecer. Então, por exemplo, provocar até um AVC. Esse corpo o quê? Realmente Perdão. adoecer. Ah, sim, A colega claro, perguntou claro. se realmente tem a possibilidade desse corpo realmente adoecer, chegando, inclusive, por exemplo, a um AVC, sendo esses os sintomas, né? Foi essa a pergunta do chat, que eu acho que não foi colocada. Obrigada. Adoecer, claro, né? Eu não sou médica, então eu não posso trazer assim, olha, isso aqui pode até gerar um AVC. Mas, se você traz que, por exemplo, na hiperventilação, né? Quando a gente está vivenciando uma situação de estresse, a gente fica uma respiração mais curta, você tem uma vasoconstricção, certo? E aí, óbvio que isso traz, o que a gente já sabe, por exemplo, que estresse crônico vai aumentar a pressão arterial, e aí você vai, pressão arterial aumentada, você tem mais chances de ter problemas cardíacos, entende? Então, o processo de adoecimento, ele vem com uma cascata, uma consequência natural de algo que fica cronificado. Mas a gente a gente está falando aqui do estresse dentro da sociedade que a gente vive, mas o nosso funcionamento tão adoecido do social, a partir de todos os
essas robotizações de como a gente tem que ser, todas as regras ali a serem seguidas, ou seja, o oposto da espontaneidade, que é o que nos leva à saúde, o oposto da autenticidade, ou seja, da expressão numa conexão profunda com quem de fato... Gente, chega, me desconcentrei, porque está travado para mim a imagem de vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Tá? Porque a imagem está ficando travada. Acho que minha internet, então, está tendo alguma variaçãozinha, mas pelo menos vocês estão me ouvindo. Pronto. Então, o nosso funcionamento que faz com que tantos tenquês, você pode isso, você não pode aquilo, onde eu vou me engessando sem autenticidade, eu vou perdendo a minha espontaneidade, a minha graciosidade, como Lowen traz. E essa graciosidade é o que tem relação com a nossa saúde, a nossa fluidez. Porque, às vezes, a vida vai me exigir muito de uma agressividade, às vezes, total entrega. Então, a saúde tem a ver com esses ajustamentos criativos a partir do que a vida vai se apresentando. E é a partir do que a vida vai se apresentando, eu vou fluindo, eu vou dançando. É a cada ritmo que a vida impõe, eu vou dançando, mas eu não danço igual a todo mundo, eu danço do meu jeito aquele ritmo. Só que o que a gente constrói socialmente é que são poucos ritmos e tem que dançar todo mundo exatamente igual, ou seja, dentro dessa robotização. Óbvio que isso nos gera cronificações, bloqueios, que vão se cronificando. E a depender das circunstâncias, como a gente citou situações de luta e fuga, por exemplo, as situações onde eu entendo que eu estou em risco, né? Mas eu já tenho repertório, eu já posso reagir, ou lutar, ou fugir, né? Eu já posso ter para não ficar redundante, né? Mas eu já tenho uma resposta diante desse evento, seja de luta, seja de fuga, entende? Se eu vivencio isso de uma forma constante, então eu vou ficando com um estresse cronificado. Se eu tenho um estresse cronificado, a minha respiração, ela fica crônica, também com uma alteração que vai se cronificando, o meu batimento cardíaco idem, o meu corpo também. E aí você olha para esse corpo e você vê, percebe visualmente que é uma coisa que não tem o pescoço, você não enxerga o pescoço, porque isso aqui, né, os ombros, já tem uma tensão tão grande acumulada nessa região, que é muito característico de estresse, né? Isso já nos denota essa pessoa que já está num nível onde esse corpo já denuncia o que ela vivencia emocionalmente. Mas, às vezes, você pergunta para essa pessoa como é que ela está, e aquilo já é tão comum, aquele modo de estar no mundo, que ela pode lhe responder que está tudo certo. Porque naquele momento não está acontecendo nada na vida dela. Entende? Mas a relação dessa pessoa com o mundo é uma reação ansiosa. É uma relação de controle, de tensão. Diga, Lucas. Tá me ouvindo, Andressa? Tô. Tá. Não, eu tô achando muito interessante essa conversa.
E eu já vinha pensando sobre esse diálogo da neurociência com a Gestalt terapia, então parece que ela caiu no momento certo, sabe? Quando eu vi o anúncio, eu me interessei logo. E a minha pergunta é sobre isso, é sobre como que você enxerga no cenário brasileiro, dentro das diferentes, vamos dizer assim, vertentes da Gestalt terapia no nosso país, como que você enxerga a abertura da nossa abordagem em relação à neurociência? Porque eu sou novo, né? Sou aluno de formação, tenho poucos anos de formado da faculdade, agora estou numa formação clínica, e no contato que eu tenho com diferentes colegas, seja presencialmente ou online, às vezes eu sinto, pode ser uma, sei lá se eu estou enganado ou não, mas às vezes eu sinto que falta um pouco desse olhar também pro fisiológico, para a questão do cérebro, para a questão do corpo. Eu acho que a gente tem uma pegada muito bacana na hora de falar do relacionado dos aspectos sociais, culturais, políticos. Cada vez mais a gente traz a Gestalt para o campo político, porque ela é política. Você está falando sobre isso, sobre como que a gente vê essa questão da neurociência implicada nas relações. Então, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Só que, às vezes, parece que eu sinto falta desse diálogo também com os avanços que a neurociência vem trazendo, porque a gente não precisa ficar entrando em discordância. E como a Gestalt é uma abordagem, ela é, como que eu posso dizer assim, diversificada, eu acho que essa abertura não tem que ficar só na teoria. Então, às vezes, eu sinto falta de ver esse diálogo também na prática. Aí a minha pergunta é essa para você: como que você tem visto a abertura da Gestalt terapia dos profissionais em relação a esse diálogo com a neurociência? É interessante, porque assim, é algo, primeiro que a neurociências é muito nova, né? Quando eu fiz faculdade, nem existia essa disciplina. Hoje em dia, todas as faculdades de psicologia você tem acesso, mas é dentro de um recorte da neuropsicologia, com aquele protocolo todo, papapá. Na Gestalt terapia, pessoalmente, embora eu tenha pouco tempo também de acesso a neurociências e de aprofundamento, então tem sido, sabe, Lucas, assim, ainda uma construção. Eu estou partilhando com vocês um pouquinho, né, assim, claro que ainda de forma superficial, mas também eu dou o curso de neurociências, eu não tenho uma construção mega profunda ainda sobre isso, não. Venho aprofundando cada vez mais, fazendo essas conexões, mas eu tenho sentido a abertura, esse espaço aqui mesmo que Fatinha traz, eu já dei o curso também no Centro de Fortaleza, Gestáltico de Fortaleza, lá no Instituto. Participei o ano passado de um simpósio também que eu falei de neurociências e trauma, né? Então, a questão da importância do vínculo. Enfim, então é algo novo que está tendo essa abertura. Seria um contrassenso, concordo com você, na Gestalt terapia, a gente colocar de fora isso, e alguns de vocês trouxeram, né? Assim, esse certo estranhamento em alguns cursos que eu já dei, as pessoas trazem exatamente isso, que estranham neurociências com Gestalt terapia, e isso tem a ver porque as pessoas associam aos protocolos, né? Então, aquele engessamento. Quando, na real, o que eu entendo é essa compreensão do nosso funcionamento, né? Da nossa fisiologia, inclusive para embasar e nos auxiliar ainda mais no manejo. Entende, Lucas? Então, no início, eu vejo que as pessoas têm um misto de estranhamento com curiosidade, mas quando a gente vai batendo esse papo, seja numa situação como essa, exatamente, Kelly, é nessa compreensão holística, né? Porque seria um contrassenso a gente ignorar a parte fisiológica. Não
seria um contrassenso com a própria gestalt terapia, por ela ser holística. Né? Então, não é entender o nosso comportamento a partir dos nossas descargas neuroquímicas. Não, mas é entender que isso sim é importantíssimo. Porque quando eu estou viciada no brigadeiro, a neuroquímica, a dopamina me traz que eu escolhi comer o brigadeiro, mesmo quando eu me comprometi milésimos de segundos antes de pegar o brigadeiro, mesmo quando eu me comprometi de forma muito sincera a fazer a dieta. Aí você vê a pessoa dizendo assim, olha, depois que eu botei na boca, que eu engoli, foi que eu me lembrei, poxa, estou chateada, estou me boicotando. Não, não é boicote. Porque quando você já tem um caminho neuronal ali, dessa construção de prazer com aquele brigadeiro, antes, na hora que você enxerga o brigadeiro, ou que alguém disse, tem brigadeiro aí, você já tem toda uma descarga dopaminérgica no corpo que seu corpo já fica ali excitado por ter mais aquele prazer. Então, a atitude, muitas vezes, o impulso ele está como fundo, não está como figura. Ele se torna figura depois que você engoliu, depois você já está no mal-estar, você, poxa, porque tem um delay ali. Então, é óbvio que é importante a gente entender isso, sabe, Lucas? Porque senão fica numa compreensão muito superficial do que levou essa pessoa a comer esse brigadeiro. Entende? Então, entender, sim, que incluindo toda a questão social, incluindo a minha história pessoal, incluindo todo esse campo, né, ao qual eu estou inserida, mas nesse campo faz parte também o meu funcionamento, a minha fisiologia. Então, a gente não pode eliminar isso, tirar de cena essa parte. Entende? Então, muito importante isso que vocês estão trazendo. Mas, resumindo, para a gente fechar, é um misto, né, de curiosidade com um estranhamento, mas que no final, quando eu vou trazendo, a gente vai batendo esse papo, na verdade, entra numa certa obviedade, dizer, entendi, é por isso. Né? Então, no final, não tem grandes novidades. Né? Tem só aquilo que a gente entende já o que a gente faz a partir de uma perspectiva mais ampliada e também a partir disso nos ajudando no manejo, porque você trazer um manejo desse corpo a partir dessa compreensão, trabalho com a respiração, mesmo os experimentos, você tem uma perspectiva muito mais ampliada. E é isso, gente, já deu nosso horário. Né? E Sim. agradeço de novo, mais uma vez, Fatinha, muito obrigada, viu? Obrigada também a Ju, manda um beijo enorme a ela, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Enfim, para não ser redundante estar aqui repetindo, só coraçãozinho. Que muito obrigada também por toda a sua gentileza, sua presença, sua simpatia, sua disposição, viu? E obrigada a todos vocês, todas vocês aqui presentes, pelas trocas, pelas perguntas, pelas colocações. Um beijo enorme e espero nos reencontrarmos outros momentos. Muito obrigada, Andresa. É sempre um prazer lhe ouvir. Você é muito querida e muito preciosa para nós. Então, muita gratidão. Gratidão aqui por todo o apoio. Gratidão a cada um e a cada uma de vocês que prestigiaram esse nosso momento. Lembrando que dia 17 de março teremos o prazer de receber a Aline Campos. A Andresa conhece a Aline. Que hoje mora em Brasília, e vai falar, né, para a gente sobre a
relação entre espiritualidade e política. É um outro tema também muito instigante, muito polêmico. E aqui nós estaremos dispostas a refletir também sobre isso. Então, muitíssimo obrigada a vocês todas e todos. Beijo, Andressa. Até a próxima. Beijo. Obrigado, pessoal. Eu vou colocar lá no grupo o link da próxima prova. E estou colocando também aqui no chat, para quem não segue a gente ainda no Instagram, tá? As novidades sempre surgem lá primeiro, então segue a gente lá. E é isso. Obrigado, Andressa. Obrigado, Fátima. Obrigado, pessoal que participou. Muita participação no chat. E a gente aguarda vocês na próxima aí. Um bom final de semana a todos. Beijo. Tchau, pessoal. Valeu, tchau.